A Jess está perguntando como sabiam que o animal era puro e impuro. Ah, essa pergunta da Jess foi muito legal, essa pergunta daí, tá? Na verdade, essa pergunta foi muito interessante, tá? Na verdade, por exemplo, os nossos sábios comparam a árvore da vida à Torá. Lá em Provérbios 3,18, tanto que a gente canta no nosso avodá, né? Etzhaim lamazakim. Eu não sou muito bom cantor não, tá? Mas a gente sempre canta em hebraico, tá? A gente, quando foi lá em Araçoiaba da Serra, que nós fizemos o avodá, nós cantamos. Nós temos uma música que nós cantamos na condução da Torá e outra na recondução da Torá. Essa é na recondução da Torá, do Sefer Torá, tá? Então, olha só, Provérbios 3,18 diz assim: é a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm, tá bom? Então, a sabedoria de Provérbios 3, que é um outro nome dado para a Torá, tá bom? A Rohmá, tá? que é uma outra palavra usada para a Torá, ela é a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Ou seja, a Torá do Criador, ela é eterna. Para sempre, ó Yahuwá, tua palavra está firmada nos céus, tá? Salmo 119, vamos abrir lá no Salmo 119, versículo 89. Olha que coisa interessante. Então, o livro de Salmos 119, versículo 89, para sempre, ó Yahuwá, tua palavra está firmada nos céus, permanece nos céus, tá? Mashiach, Yahushua também falou em Mateus 24, do 34 até o 35. Olha que coisa interessante, tá? Mateus 24, do 34 até o 35. Vamos lá? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, então nós que somos israelitas temos já esse conceito milenar de que a Torá ela é pré-existente. Semana passada, por isso que foi importante, nós comentamos sobre 7 coisas que foram feitas antes dos céus e da terra. E os irmãos e as irmãs vão lembrar que uma das 7 coisas era justamente o quê? A Torá. Vocês lembram disso? Que a gente falou? Tá? Por isso que eu achei imprescindível no estudo passado, que eu inclusive eu editei, joguei a primeira parte ontem, deu 2 horas e 3 minutos. Eu vou editar o mais rápido possível a segunda parte, deve dar mais umas 2 horas e pouco também, que a gente ficou umas 4 horas e pouco estudando Bereshit, tá? Semana passada. Então, por isso que eu fiz questão de falar das 7 coisas que precedem a criação, e uma delas é a Torá. Tá? Então, a tradição diz que o Criador ele soprava a Torá no ouvido dos patriarcas, eles já conheciam a Torá. É por isso que Noah já sabia quais eram os animais que eram puros e os que não eram puros, tá bom? Só lembrando que acho que a Torá que era soprada eram as instruções, não a Torá como todos os acontecimentos. Isso, bem lembrado pelo Daniel, tá? Por exemplo, não existia o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, não existia, tá? Então alguns acreditam que eram já os mandamentos que o Criador soprava. Que o Criador soprava os mandamentos no ouvido dos patriarcas. Só para os irmãos e para as irmãs terem ideia, o Malquitzedek, tá? O Melquisedeque, que vai ser citado em Gênesis capítulo 14, porque Melquisedeque não é um nome, Melquisedeque é rei de justiça, tá? É um título, tá bom? O Melquisedeque que vai ser mencionado em Gênesis 14, que vai saudar Abraão, que vai abençoar Abraão, ele, tá? No livro de Jazar é mencionado que ele é nada mais, nada menos do que o Shem, o filho de Noa, o filho de Noé chamado Sem, que gerou o nosso povo de Israel, semita, tá? Ah, por que ele é chamado de Sem e depois ele é chamado de Melquisedeque? Melquisedeque é um título dele, rei de justiça, tá? Malquitzedek, meu rei de justiça, tá? Então, só para a gente ter ideia, tá? Quando Jacó fugiu da casa dos pais dele para fugir da perseguição de Esaú, a gente pensa, lendo a Torá de uma maneira rápida, a gente pensa que Jacó ele chegou logo na casa de Labão. Só que o livro de Jazar, o Sefer Yashar, vai dizer que Jacó ficou estudando 14 anos, tá? Nas tendas de Melquisedeque, tá? Que é o Shem, é o filho de Noé. Esse mesmo aqui que está sendo mencionado toda hora, que ajudou o pai a construir a arca, tá? Que é o pai do povo semita, que somos nós. Tá? Então, é importante nós termos esse entendimento. Ou seja,
o Shem, que é o Melquisedeque, que é o filho de Noé, de Noa, que escapou ao dilúvio, tá? Ele era o Melquisedeque. E o livro de Jazar mostra isso, ou seja, Jacó foi estudar as escrituras com ele, a Torá. Então, nós vamos ficar surpresos, tá? Quando o Messias estiver aqui, muitas revelações nós vamos ter. Então, assim, o que nós entendemos nas escrituras é que a Torá já era soprada no ouvido dos patriarcas, tá bom? Qual o mérito de Moshe, de Moisés, tá? No Monte Sinai? Vamos dizer assim, é que ali no Monte Sinai a Torá foi dada de uma forma palpável, vamos dizer assim, de uma forma magnífica, com esplendor, para não só uma, vamos dizer assim, não só uma pessoa aprendeu e passava de uma forma discreta, que era o caso de Shem, de Melquisedeque, tá? Mas era como se o Criador estivesse falando assim, agora a minha Torá vai ser para a humanidade inteira, porque quando Israel recebeu a Torá no Monte Sinai, as 12 tribos, além disso, do Egito saíram mais 70 nações que aceitaram o Elohim de Israel, tá? Então, eles escutaram nas suas próprias línguas. Escutaram nas suas próprias línguas, tá? Como o Daniel está falando, tem a ver com Pentecostes, lá de Atos 2. Essa paraxá também é um dos textos que nós, se der tempo, a gente vai ler, porque daqui a pouco vai chegar a confusão da Torre de Babel, tá? Que as línguas foram confundidas. Então, até antes da construção da Torre de Babel, todo mundo falava hebraico, tá bom? Então, vamos lá. Então, respondendo a pergunta da Jéssica, a Torá já existia sim, tá bom? Antes de Moisés receber a Torá no Monte Sinai. Por isso que Noa já sabia, tá? O que eram os animais limpos e os que não eram limpos, tá bom? Não tem um versículo que fala que Moshe fez conforme tudo que ele viu? Isso é em Êxodo 25. Vamos abrir em Êxodo 25. Isso que a Mary botou foi bem legal. Tudo que Moisés fazia era um protótipo do que ele via nos céus. Ele via o modelo original nos céus, tá? Em Êxodo, capítulo 25, isso aqui é muito show, tá? Por isso que em Apocalipse vai ter um momento que vai se abrir os céus e vai ser vista a Arca da Aliança no templo, no tabernáculo dos céus, tá bom? Ou seja, o tabernáculo, o templo original, ele existe nos céus, nas águas de lá, no Shamaim. O que Moisés estava fazendo aqui com Betzalel e com Aholiabe, Bezalel e Aholiabe, eram, vamos dizer assim, uma tentativa humana limitada de fazer o que era perfeito nos céus, tá? Então diz assim, ó, Êxodo 25, tanto o versículo 8 e 9, depois a gente vai pular para o 40, tá? Êxodo 25, versículo 8 e 9, depois 40, diz assim, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Aí no versículo 40, atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Ou seja, tanto, lembram vocês, irmãos, que semana passada, uma das 7 coisas que eram eternas, além da Torá, era o templo? Vocês, quem anotou aí, vai lembrar? Uma das 7 coisas era justamente o trono de esplendor, o templo, a Torá, então assim, o Techuvá, várias coisas, tá? Então uma delas era o templo. Então tanto o templo já era algo eterno, tá? Como também a Torá. Então, assim como Moisés viu o modelo original do templo, tá? O que Moisés, na verdade, fez foi escrever aquilo que o Criador já tinha nos céus, porque se não existisse Torá, os anjos não teriam nem a possibilidade de pecar. Se não existe Torá, tanto nos céus quanto na terra, então não existe pecado. Porque Yohanan, Aleph, 1 João, qual é a definição de pecado? Qual é? Transgressão da lei. Transgressão da lei. Então, até na Bíblia do Almeida, o pecado é a transgressão da lei. E a tradução mais correta é: o pecado é a violação da Torá. Se não existisse Torá na época de Adão e Eva, na época de Noé, desse pessoal todo, não existiria pecado. Tá? Então, a Torá sempre existiu, tá? Mas de uma maneira mais plena, foi dada no Monte Sinai para Moisés e para o nosso povo de Israel e para as 70 nações. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Então, a gente vai entrar aqui no capítulo 9. Elohim faz um pacto com Noa, tá bom? Ele faz um pacto. Nós entendemos aqui que ele dá a permissão à humanidade de comer carne. É provável que os seres humanos já estivessem comendo carne antes do dilúvio, tá? Mas aqui no capítulo 9, versículo 4, a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Vamos ler desde o 3, tá? Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Ou seja,
Criador está falando, lá no início, no Jardim do Éden, eu fiz essa aliança com Adão, agora que era só erva verde, fruto, agora eu estou expandindo para vocês comerem animais também. Claro que o Criador revelou para Noa quais eram os animais puros, quais os que eram imundos, com certeza absoluta. Explicou, a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Tá? Ou seja, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Elohim fez o homem conforme a sua imagem. Aí de novo da ordem, mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então, o Criador da mesma ordem, tá? Por quê? Porque os nossos sábios dizem, Noa deve ter ficado tão assustado com o dilúvio, ele com os filhos dele, tá? Que Noa poderia ser tentado a agir da seguinte maneira. Ele poderia agir da seguinte maneira, poxa, não vamos nos multiplicar não, vamos ficar só nós mesmos aqui. Ele poderia falar para a mulher dele, não sei se algum irmão ou se alguma irmã já pensou, imagina o terror pelo qual passou Noa, 1 ano ali na arca. Ele viu a humanidade inteira morrer, só escaparam eles 8. Só 8 pessoas, tá? Então ele poderia passar pela cabeça dele, poxa, vou combinar aqui com a minha esposa, meus filhos também combinar com a esposa deles, ninguém procria mais, acaba aqui na gente, nunca mais o ser humano vai ter o risco de sofrer de novo, alguma calamidade, né? Então o Criador dá essa ordem de novo para Noa, para animar ele, tipo assim, apesar de eu ter destruído toda a raça humana, eu só deixei vocês... Tá? Mas eu acredito em vocês, tá? Então começa tudo de novo, tá? Então eu salvei esse arquivo que são vocês, tá? E começa tudo de novo. Então é interessante frisar que se o Criador não tivesse agido ali, dado esse corte, lembra que criação é corte, que a gente falou na semana passada? Criação é corte. Um médico, às vezes, ele vê uma perna que está com gangrena de uma pessoa, tá? E aquela perna está causando uma dor para a pessoa. Eu não conheci, um amigo meu falou, foi verídico, que ele conheceu um camarada que a perna dele estava toda inflamada e ele sentia tanta dor na perna que ele implorou ao médico e falou, tem jeito? Aí o médico falou, não tem jeito. Aí ele sentia muita dor, insuportável, o dia inteiro. Aí o médico marcou a cirurgia, ele ficou ansioso. E depois da cirurgia, foi o dia mais feliz da vida dele. Alguém poderia falar, pô, mas você perdeu a perna. Mas ele falou assim, mas eu nunca mais vou sentir aquela dor. Então ele perdeu a perna, tá? Ele sofre porque ele perdeu aquela perna, mas ele... tipo assim, a vida dele foi devolvida, ele a partir desse momento ele passou a poder dormir sossegado, viver sossegado, fazer todas as coisas. Então, a humanidade estava igual uma perna com uma gangrena, com uma doença, não tinha jeito, tá? Então, tinha que ter esse corte cirúrgico. Então, criação é corte, o Criador deu esse corte cirúrgico, tá? Tirou a parte que estava estragada, que estava podre, que no caso era 99,99999, salvou lá o 0,0000001%, que era Noa, sua família e os animais. É o que ele vai fazer agora, né? É o que vai fazer agora, exatamente, tá? Mesma coisa. Por isso que dizem... É o que ele fez em Sodoma. É o que ele fez em Sodoma também, né? Lá em Sodoma e Gomorra. Então o padrão do Criador vai se repetir. Por isso que em Eclesiastes, Correlet, capítulo 1 fala, vê, não existe nada novo debaixo do sol. O que é agora já foi e tornará a ser, tá? Então... o Criador tem um padrão, ele vai se repetindo. Mestre. Oi, pode falar, Renata. Como o versículo diz, né? Por uma pessoa, o Criador salva a humanidade, né? Verdade. Por causa de um injusto, né? Ele salva uma cidade. É verdade. É o que vai acontecer agora também, né? É verdade. Isso bem colocado pela Renata, né? Quer dizer, o Criador, ele ouve a intercessão de quem é um justo, de quem é um tzadik, né? Quando intercede, né? E é o que vai acontecer, o que aconteceu aqui na época de Noa, preservou a família dele. Tá? A Torá fala que Noa, é especificado isso, quem era justo, tá? Era Noa. Tá? Então a Torá é bem clara, é bem enfática. Tá dizendo que Noa era um homem justo e reto, tá? Ou seja, tzadik vetamim, era justo e sem defeito em sua geração. E por amor a Noé, mais 7 pessoas foram preservadas, ou seja, a esposa de Noa, os 3 filhos e as 3 noras. Então, como a Renata falou, por amor a um justo, o Criador faz muitas coisas. Tá? Lá em Tiago, Yaakov, na Aliança Renovada, no capítulo 5, fala, muito pode, por sua eficácia, o quê? A súplica de um tzadik, de um justo. Tá?
Então, a súplica de uma pessoa justa pode modificar muito a situação de uma cidade, vamos dizer assim, de um país, a gente não faz ideia do impacto que tem a oração de uma pessoa que é justa. Igual aquela música do meu tipo, por causa dessa rosa. Você acredita que se não fossem os justos, o mundo estaria bem pior? Ah, com certeza, Renata. Perfeito esse seu comentário. Se não fossem apesar de todo, né, o plano do Criador, né? A gente sabe que vai ter a tribulação e tal. Mas eu acredito que por causa das orações dos justos que sustentam o mundo, né? Perfeito. É ruim, assim, a gente sofre, mas eu acho que seria bem pior se não, né? Exatamente. Ó, perfeito esse comentário da Renata. Lá no Sermão Profético, Yahushua HaMashiach, ele fala, tá? Que se não fossem por causa dos eleitos, tá? Dos escolhidos, tá? Ele diz assim, que aqueles dias só serão abreviados por causa dos eleitos, tá? Então a gente percebe que a humanidade inteira vai ter uma abreviação dos sofrimentos tão somente por causa dos eleitos, que serão selados na grande tribulação, tá bom? Tá? Os 144 mil das 12 tribos, tá? 12 mil de cada tribo. Então, por causa dos 144 mil eleitos, tá? E a Yahushua HaMashiach está dizendo com todas as letras, tá? Que a coisa só não vai ser pior aqui no planeta Terra por consideração a essas pessoas. Existe uma tradição, isso não tem na Bíblia, uma tradição entre os nossos irmãos da casa de Judá, chamada de Lamed Vav, tá? Escreve aí, Daniel, Lamed Vav, tá? Lamed Vav é 36 em hebraico, aqui ó, a canetinha tá aqui. Lamed Vav se um capítulo 36 de qualquer livro da Bíblia é um Lamed e um Vav, tá? Então existe uma tradição, isso não tem na Bíblia, sempre que não tiver na Bíblia eu vou falar, uma tradição, tá? De todo jeito, é bem legal essa tradição, a tradição dos Lamed Vav, tá? Aqui ó, se escreve assim em hebraico, tá? Da direita para a esquerda. Que é o Lamed e aqui é o Vav, tá? Lamed Vav, Lamed Vav, tá? A gente poderia pronunciar como Lo, ou então Lu, tá? Um Lamed e um Vav. O Vav vai dar o som de O ou de U, na maioria das vezes, tá? O ou U. Então, Lamed Vav, ou seja, os 36, eles dizem, os nossos irmãos da casa de Judá, que em todas as gerações, desde que o homem foi criado, claro, desde o momento que passou a existir pelo menos 36 pessoas na face da Terra, né? Antes de ter 36 pessoas não dava. Então os nossos irmãos da casa de Judá, eles acreditam que em todas as gerações o Criador preserva 36 Sadikim, Lamed Vav, tá? 36 justos na face da Terra. Curiosamente, mesmo eles não aceitando o livro de Apocalipse, tá? Que eles não aceitam a Aliança Renovada, o Novo Testamento, 36 vezes 4 vai dar 144. 36 vezes 4 mil vai dar 144 mil. Então, de uma certa maneira, está um pouco ligado com o que o Apocalipse fala. Ou seja, eles dizem que existem em todas as gerações 36 pessoas, mas não tem na Bíblia, citei a título de curiosidade, tá? É só uma tradição, tá? Nós não temos como comprovar isso de verdade, tá bom? Só citei a título de curiosidade. Então, vamos lá. Então o Criador, ele aqui está fazendo uma aliança com Noé, faz uma aliança com ele, agora o pai da humanidade é Noé, tá? Só falar uma curiosidade, tá? Existe um segmento agora de pessoas, tá? Então a gente tem que ter sabedoria para falar com as pessoas com amor, com ahavá, tá? Paulo diz assim, Shaul, seguindo a verdade em ahavá, em amor. Em nome da verdade, muitas pessoas machucam as outras, então nós temos que falar a verdade em amor, tá? Então existem muitas pessoas que estão começando a fazer techuvá e que por um motivo, techuvá é arrependimento, voltando às origens israelitas, e no meio do caminho uma casca de banana surge no caminho da pessoa e ela envereda por um caminho de um movimento herético aí chamado Binei Noah, negócio de filhos de Noah, tá? Então esse movimento vai fazer de tudo, infelizmente tem que falar, é um movimento que existe entre os nossos irmãos da casa de Judá, que eles ficam com ciúmes das pessoas que se voltam para a Torá, se voltam para o hebraico, e eles fazem de tudo para que as pessoas não descubram suas raízes israelitas, hebraicas, das 12 tribos. Então a pessoa acaba se convencendo que é um Binei Noah, é um filho de Noé, e se dá por satisfeito, tá? E vira fã-clube, tá? Vira, vamos dizer assim, fã-clube de judeu, tá? Fica só batendo palma para tudo que judeu fala, não vê que judeu é um ser humano passível a erros, tá? A casa de Judá e a casa de Efraim
contém erros, tá? Tanto o judaísmo quanto o cristianismo. Nós temos que pegar o que é bom de cada uma das casas. Então a pessoa, eu sou Binei Noah. Aí vira aí Binei Noah, aí depois vira Binei nada, não guarda nenhum mandamento, aí no fim vira bananada, que o pessoal até zoa na internet, tá? Então eu tô falando brincando porque aqui a gente está em casa, tá? Aqui a gente está em casa. Então Binei Noah, Binei nada, bananada, né? Então o cara guarda menos mandamentos do que quando estava até mesmo dentro de um sistema religioso, tá? Então ele passa a ser macaquinho de auditório, fã-clube de judeu, tudo que judeu faz ele fica batendo palma, fica fã-clube de judeu, não filtra nada que judeu fala e não corre atrás de sua identidade israelita, como sendo um integrante das 12 tribos de Israel, ou seja, fica como um arroz de quinta categoria, tá? E os judeus, o que acontece? Eles ficam enciumados quando as pessoas descobrem a Torá, tá? E eles fazem de tudo para a pessoa ficar como Binei Noah, tá? Então, só citei isso a título de curiosidade, mas a gente tem que falar com amor com essas pessoas, tá bom? Quando a gente tiver com alguma dessas pessoas, fala assim, poxa, cara, olha só, pô, você é Binei Noah? Tudo bem, você sabia que todo mundo é Binei Noah? Todo ser humano que está vivo hoje, pô, é claro que ele é Binei Noah. De Noé que foi povoada toda a terra. Pô, se você me falar que alguém é descendente de outra pessoa que não seja Noah, eu vou ficar assustado, eu vou ficar preocupado. Então, o nosso... Pode ser descendente do Nefilim. Descendente do Nefilim, então, gente. Então, assim, Então a gente tem que usar de carinho, de amor, de misericórdia, de sabedoria, às vezes até um pouco de vamos dizer assim, até de uma maneira brincalhona. Vem cá, mas Binei Noah, você é Binei Noah, mas todo mundo já não é Binei Noah? Virou bananada, até as 12 tribos de Israel, até o judeu lá, que fica lá no Cotel, no Muro das Lamentações lá, até o judeu com chapelão preto, que fica lá o dia inteiro lá, aquele judeu com pedigrees lá, que vamos dizer assim, que se acha mais puro do que todo mundo, ele também não é Binei Noah? Não é descendente de Noé também? Agora tu me deixou confuso. Então a gente tem que falar com amor e com carinho. Eu só falei aqui porque não tem como fugir desse assunto nessa paraxá. Todo mundo foi povoado a partir de Noah e seus filhos, tá? Então a gente tem que usar de carinho, misericórdia, tá? Entender essas pessoas e tentar trazer elas para a interpretação correta da Torá. Então os judeus fazem de tudo para que essas pessoas que estão descobrindo a Torá, para que elas não queiram cumprir os 613 mandamentos, eles ficam com ciúmes, tá? Aí eles falam assim, não, vou contar um caso verídico, tá? Uma pessoa que acabou virando Binei Noah foi procurar um rabino, e o rabino aí falou assim, a pessoa falou para o rabino, eu quero guardar a Torá com os 613 mandamentos. E não, olha só, rapaz, você é das nações, você é um sortudo. Puxa vida, como eu tenho inveja de você, das nações, que você é das nações. Eu que sou judeu, o rabino falou assim, olha que coisa triste, eu preciso guardar os 613 mandamentos da Torá. Você já tem uma vida boa, você só precisa cumprir 7 leis que foram dadas a Noé e aos seus descendentes, tá? Cumpre as 7 leis noéticas que nós nos encontraremos no mundo vindouro. Ah, como eu tenho inveja de você. A sua vida é bem mais fácil que a minha, tá? Então eles fazem isso com as pessoas, tá? Ficam tirando sarro da cara das pessoas. Então, existem muitos rabinos ortodoxos, que eu vou elogiar, tá? Que são ortodoxos, que não aceitaram a Yahushua HaMashiach, não vou citar por ética, tá? Mas que eles estão de parabéns, que eles mesmos, dentro do movimento ortodoxo, eles mesmos denunciam esse pessoal aí que está fazendo proselitismo, tá? Alguns rabinos, tá? São poucos, não são muitos, tá? Dinheirão para a pessoa entrar, dá um diploma de bananada. Diploma de Binei Noah, de bananada. Se o cara quiser virar judeu, não, mas eu quero virar judeu. Porque eles não querem aí paga não sei quantos mil. Só eles querem cumprir. Só eles querem. E se o cara insistir muito, não, mas eu quero cumprir os 613 mandamentos, eu quero ser um israelita, um judeu. Aí eles cobram um valor altíssimo aí, exorbitante, não sei quantos mil reais para dar um papel para o cara, que o cara é judeu. E mesmo assim eles não vão considerar o camarada como judeu. Então, é importante falar que não... É importante frisar isso aqui. Num mundo antissemita como existe hoje, tá? São pouquíssimos os nossos irmãos da casa de Judá que fazem isso. São pouquíssimos, tá? Então, eu vou falar isso aqui bem pausado. São pouquíssimos que fazem isso, tá? E os que fazem isso estão agindo errado. Agora, existem muitos dentro dos nossos irmãos da casa de Judá, até ortodoxos, que estão denunciando isso, dizendo que isso é um abuso, que isso é errado, tá bom? Que o nosso povo de Israel
sempre aceitou os estrangeiros. Foi o caso de Raabe, de Ruth, tá? De Caleb, que eram estrangeiros e foram enxertados no nosso povo de Israel. Pode falar. Mas isso, pelo que a gente vê, é mais os judeus que foram espalhados pelo mundo, porque os judeus mesmo lá de Israel, os que moram em Israel, eles até gostam, né, de... É verdade, é bem colocado isso. Né, bem lembrado. Isso acontece mais na parte do judaísmo que está espalhado pelos 4 cantos da terra. Em Israel, eles têm mais tolerância até com os estrangeiros, tá? Então, não tem como deixar de falar isso aqui. Então, tem um texto que corrobora com isso. Ó, Êxodo 12:49. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao prosélito. Aí, perfeito esse texto que o Daniel colocou, tá? Êxodo 12:49, não é isso, Daniel? Então, Êxodo 12:49, olha só, quem quiser anotar, olha que coisa interessante, tá? Para os irmãos e para tem até uma halahá judaica que fala que eles não podem tratar com indiferença. Isso, não pode tratar o estrangeiro com diferença, tá bom? Então, olha só, esse texto que o Daniel deu, vocês precisam anotar nas Bíblias de vocês, tá? Porque é uma mesma Torá, ela tem que ser dada para todo mundo, para estrangeiro, tá? Para qualquer pessoa, tá? Então, assim, existem inúmeros e inúmeros textos na Torá, nas Escrituras, que mostram isso. Depois eu vou estar, para a gente ganhar tempo, depois eu vou ver se eu coloco no grupo, para todo mundo estar vendo. Achei aqui o texto, ó. Tanto em Êxodo 12:49, tá? Quem quiser anotar, como em Levítico 24:22, Êxodo 12:49 vai dizer que a Torá é uma só para toda a humanidade. Não tem esse negócio de judeu. Primeiro que Judá é uma tribo. Israel são 12 tribos. Não é só tribo de Judá, tá? Então vamos lá. Êxodo 12:49, Levítico 24:22, Números capítulo 15, versículos 16 e 29 e Deuteronômio 31:12, tá? Então são inúmeros os textos que falam que não tem esse negócio assim, não existe. A Torá é só para o povo judeu e o estrangeiro guarda só 7 mandamentos. Furada, mentira isso, e tem até irmãos nossos ortodoxos que estão denunciando isso, tá? Então nós que porventura venhamos a conhecer alguém que está embarcando nessa furada aí, de Bnei Noah, Bnei Nada, bananada, que os próprios judeus chamam eles de bananada, né? Bnei Nada, não cumprem nada. Então, dá um toque com carinho, com amor, tá? Para tentar esclarecer as coisas para eles, mostrando pelas escrituras, tá? E eles viram fã-clube de judeu, tá? Parece que é fã-clube de judeu, não vê nada de errado que a casa de Judá faz. Então, vamos lá, vamos prosseguir, tá? Então, o que é certo é que a casa de Judá e de Efraim estiver fazendo, a gente vai falar, o que for errado a gente vai falar. Tá? Como a gente estava falando, a revelação do Criador vem 100% sobre o planeta Terra através das 2 casas. Tá? Então, a gente tem que saber filtrar as coisas erradas, tá? E tirar. Vamos lá. O Criador faz um pacto com Noah, tá? Ele estabelece o arco nas nuvens, tá bom? O arco da aliança, o arco celeste, tá? De que nunca mais traria o dilúvio. Por que vai acontecer todos esses flagelos em Apocalipse? Tem todos os desdobramentos que a gente vê em Apocalipse. Por causa dessa promessa que o Criador fez com Noah. Não seria muito mais fácil, vamos dizer assim, para o Criador enviar um outro dilúvio? Seria muito mais fácil e acabava tudo? Do que ter um monte de, vamos dizer assim, de capítulos em Apocalipse com vários eventos que vão acontecendo, várias coisas, desdobramentos. Então o Criador poderia enviar o dilúvio, o Mabulo de novo, tá? Mas porque ele fez uma promessa aqui com Noah, então ele vai trazer um juízo sobre a terra nos nossos dias, mas de outra maneira, tá bom? Então, lembrar que o arco ele tem 7 cores, tá? O arco celeste, tá? Então, essas 7 cores, dizem os nossos sábios, representam os justos, os tzadikim, que existiriam nos 7.000 anos, tá? Nós já vamos para o final de 6.000 anos. Quando se completarem 6.000 anos, tá? Os pés do Messias vão tocar no Monte das Oliveiras, tá? E o Messias retorna. Então já estamos bem próximo disso, tá? Já deve estar em 5.900 e alguma coisa. Deve estar perto dos 45 minutos do segundo tempo, comparando com o futebol. Então vai bater o 6º milênio. Tem o Shabbat Gadol, que é o reino milenar do Messias, tá? Aí vai bater 7.000 anos, quando acabar o reino milenar. Aí que vai começar a eternidade, o Olam Rabá, só depois do final do reino milenar. Então as 7 cores do arco representam os justos que existiriam nos 7 milênios, tá? E cada geração é uma cor.
Olha que coisa bonita que o Criador fez. Assim como o arco que aparece nas nuvens, ele tem 7 cores, cada uma tem uma beleza diferente, uma característica. Durante os 7.000 anos que o mundo deverá existir, antes da eternidade, tá? Cada geração de justos vai trazer uma cor diferente para esse mundo, tá? Então, por exemplo, a nossa geração agora, ela tem uma cor diferente da cor que existia, por exemplo, na época de Moisés, de Moshe, tá bom? A nossa geração agora tem uma cor diferente da geração da época dos apóstolos, quando eles estiveram aqui, tá bom? Tem uma cor diferente também da época dos profetas, tá? Do nosso povo. Então, cada uma das gerações, o Criador, ele teve toda a eternidade para planejar, para pensar. Vocês nunca pararam para pensar isso? Poxa, o Criador, ele tem na mão dele todos os filhos e filhas dele. Ele é soberano sobre o tempo e o espaço. Então ele enviou na hora certa. Eu vou enviar, por exemplo, uma pessoa chamada Jeremias, Irmiarro, para nascer lá no território de Judá. Eu vou fazer ele ser da tribo de Levi. O pai dele tem que ser sacerdote, entendeu? E o que acontece? E ele vai profetizar que a casa de Judá vai para o cativeiro, porque é um ministério que eu dei para a tribo de Levi. Então o que acontece? Eu vou levantar um profeta chamado Ezequiel para ir junto com a casa de Judá para o cativeiro na Babilônia. Então Jeremias, que é da tribo de Levi, anuncia. Ezequiel, que é da tribo de Levi e Ezequiel, vai junto com a casa de Judá para o cativeiro. Tá? Eu vou levantar um rapaz chamado Daniel, tá? Que é da tribo de Judá. Que a tribo de Judá é uma tribo que vai na frente, tá? Então ele vai ficar lá dentro do palácio do Nabucodonosor, como um leão, tá? Então ele vai estar ali trazendo bastante coisa do poder do Criador para o Nabucodonosor, para todo aquele império pagão, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, ele teve toda a eternidade para ele planejar quem viria, de qual tribo, em qual época, em qual país, se nasceria na diáspora, se nasceria na terra de Israel, no período bíblico, no período que nós estamos vivendo. Então, olha que coisa interessante, só para a gente refletir, tá? Então, nós que estamos agora no século 21, talvez nós possamos pensar, poxa, por que eu vim nascer no Brasil? Poxa, podia ter nascido no período da Bíblia, que foi escrita, minha história ia ser contada lá e tal, né? Então, o Criador teve toda a eternidade para planejar, vocês vão nascer no Brasil, vocês vão descobrir isso, nessa data, nisso, a contribuição de vocês vai ser essa, tá? E eu acredito que muitos personagens do período que a Bíblia foi escrita, eles dariam tudo para estarem vivos nesse período em que nós estamos vivendo agora. Imaginem Paulo... Mestre, qual é a cor da nossa geração? Boa pergunta, Renata. Pode falar. Pode falar. Você perguntou. Qual seria a cor da nossa geração e o porquê dessa cor? Tá aí. Você sabe explicar? Gostei dessa questão da Renata. Tá? É até uma questão para todos nós estarmos refletindo, tá? Muito inteligente essa pergunta da Renata. Qual seria, então, a pergunta para todos nós, tá? Qual seria a cor da nossa geração, tá? Então, qual seria essa cor? Qual seria a contribuição que a nossa geração estaria dando para o mundo no final que vai completar 6.000 anos, tá bom? Tá? Então, qual seria essa cor? Talvez nós poderíamos olhar para o arco e ver a 6ª cor que aparece nele, tá? Simbolizando essa nossa geração, que vai fechar o 6º milênio agora, tá? Então, tá aí uma boa reflexão para cada um de nós. Qual seria a contribuição da nossa geração, tá? Para os nossos dias. Foi muito legal essa questão da Renata, tá? Então, eu acredito que o apóstolo Paulo daria tudo para estar vivo agora, tá? Ao invés de 1º e 2ª Coríntios, tá? Ele já ia estar no 100º áudio. Ele ia estar no 100º áudio, o 100º áudio do apóstolo Paulo para a congregação dos Coríntios, tá? De Corinto, tá? Então, para os Gálatas, ele ia escrever, em vez de uma carta, ele ia gravar uns 200 áudios, tá? Então, só para a gente entender, tá? Que nós pensamos assim, a gente poderia ter vivido nos tempos antigos, mas muitos gostariam de estar vivendo nesse momento que nós estamos vivendo, tá bom? Por quê? A nossa geração vai receber um mérito muito grande por causa da dificuldade em se guardar os mandamentos, tá bom? Lembrar que os 144.000, eles vão receber um privilégio que ninguém na face da terra vai receber. Quem lembra qual é esse privilégio? Só eles vão ter o direito de fazer uma coisa. Ficar perto do Messias.
Eles vão cantar um cântico, diz lá em Apocalipse, tá? Eles vão aprender um cântico que não vai ser permitido a mais ninguém aprender aquele cântico, tá bom? Só os 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, e eles vão entrar com Yahushua HaMashiach em Jerusalém, ou seja, é o exército, é o destacamento do Messias, e vão estar com ele por toda a eternidade, tá? Tanto que a altura dos muros, a altura do muro da Nova Jerusalém é 144 côvados, uma homenagem justa aos 144 mil. Quem são os 144 mil? Eles são uma mistura. Eu quero te perguntar aqui. Perguntaram? Vai responder. Olha que bonito, irmãos e irmãs. Nós sabemos que as 12 portas da Nova Jerusalém, elas carregam o nome de quem? As 12 portas. As 12 portas. As 12 tribos. As 12 portas são as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, de Jacó, tá? Ah, onde é que está a porta da igreja tal? Onde é que está a porta do judaísmo tal? Não tem. Tem a porta das 12 tribos, tá? Na Nova Jerusalém, tá? Que são, vamos lá, os 12 filhos de Jacó: Reuven, Shimon, Levi, Arudá, Dan, Naftali, Gad, Asher, Issachar, Zevulun, Yosef, que é Efraim, Menashe, tá? E Binyamin, tá bom? Ou seja, os 12 filhos de Jacó, tá? Só tem essas 12 portas. Agora, as colunas da Nova Jerusalém é o nome dos 12 shlichim, dos 12 apóstolos do Cordeiro, tá? Agora, o muro, ele vai estar sendo uma homenagem aos 144 mil, porque o muro tem 144 côvados, ou seja, os 144 mil, eles são uma mistura perfeita entre as 12 tribos, olha que bonito, e os 12 apóstolos, ou seja, eles trazem o conhecimento da Torá, ou seja, do que as pessoas chamam de Antigo Testamento, tá? Assim como os patriarcas, tá bom? E eles trazem a aliança renovada, Brit Hadashah, como os apóstolos nos outorgaram, tá bom? Então, os 144 mil são aqueles que têm o melhor da casa de Judá, que é a Torá, e o melhor da casa de Efraim, da casa de Israel, que é o Messias. Por isso, essa justa homenagem na Nova Jerusalém, tá? A altura do muro é 144 côvados, por causa dos eleitos, tá? Então, quem está vivo agora, está passando apurrinhação, problema dentro de casa, ninguém entende, é um monte de retaliação, os amigos estão desfazendo a amizade, está tendo uma série de problemas, levanta a mão para o céu e agradece. Isso vai trazer mérito, tá bom? Os nossos irmãos da casa de Judá, eles sempre falam isso, quanto mais dificuldade, mais mérito. O mesmo vento que se opõe à pipa, tá? É o vento que coloca a pipa lá no alto. Aí, os irmãos e as irmãs aí, tá? Que já soltaram pipa quando era criança, alguns ainda devem soltar, tem gente que gosta, tá? O vento é oposição, se opõe à pipa, mas se não tiver vento, a pipa não sobe, tá? Então é essa oposição que ajuda o nosso techuvá, tá bom? Então Romanos 8:28 diz que Elohim faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Então tudo coopera. Os orientais dizem assim: a dor, quando não a compreendemos, ela nos dilacera. Porém, quando a compreendemos, ela nos aperfeiçoa. Olha que espetáculo, tá? Os orientais dizem isso, tá? Os chineses. Para mim, muita coisa... Eu, por exemplo, sou professor de Kung Fu. Eu vejo hoje muitos provérbios chineses que eu falo assim, pô, isso aqui veio da Torá. Hoje em dia já é sabido que as tribos perdidas foram para a China, para o Japão, para a Coreia. Por exemplo, se eu for contar de 1 até 10 em chinês, tá? Ya, Yi, San, Sei, Hun, Lo, Cha, Pa, Kao, Tsa. O número 1 em chinês é Ya. Vocês acham que isso é uma coincidência? Ya. O número 1 em chinês é Ya. Vocês acham que é uma mera coincidência? A abreviação do nome Yahuwah é Ya. Pode falar. Aquele seriado do Bruce Lee tá passando na Bandeirante de novo, né? Não sei se você já viu. Você vê realmente, o que acontece lá, né, na vida deles é muito parecido com as coisas da Torá, né? Isso aí. Se você parar para observar, é bem interessante. Perfeito, isso aí que a Renata falou. O oriental, vamos dizer assim, muita coisa que você vê na arte marcial, na filosofia oriental, é tudo coisa que veio da Torá. Os nossos sábios dizem assim, se algum outro povo, alguma outra crença, falar alguma coisa que tenha algum mérito e for alguma verdade, aquilo ali foi proveniente da Torá, tá? Então,
A gente sabe que eles falam algumas coisas que são contrárias à Torá, mas o que é bom, que você fala assim, pô, isso aí tem um fundo de verdade, então veio da Torá, tá bom? Então vamos lá, o sofrimento ele traz um mérito para nós. O Criador fez uma aliança com Noa, tá? Que sempre que aparecesse o arco, ele se lembraria da aliança que ele fez com a humanidade. Vamos para a conclusão dessa paraxá? Por causa da hora? Vamos lá. Então, o capítulo 9 fala dessa aliança, tá? Aqui no capítulo 10, não, no 9, vem dizer que Noa plantou uma vinha, tá? Então ele plantou uma vinha, nós sabemos que ele se embriagou, tá? A Torá, as escrituras permitem a pessoa beber vinho. O que a escritura condena não é beber bebida alcoólica. A escritura condena a embriaguez, tá? Tanto que o primeiro milagre de Yahushua HaMashiach foi o quê? Transformou a água em quê? Vinho, tá? E a palavra hebraica, tá? É vinho mesmo, é yain. Yud Nun Sofit, tá? Ou seja, vinho, porque tem alguns teólogos que pegam do grego, tá? Que o grego é uma cópia até boa, tá? O Novo Testamento em grego é uma cópia muito boa, mas não é perfeita, tá? Perfeita a gente tem na Peshita, tá? Com os textos em hebraico e aramaico, tá bom? Então na Peshita nós temos o texto em hebraico e aramaico. E quando fala que o Mashiach transformou água em vinho, tá? A palavra hebraica é yain, que é vinho mesmo, tá? O pessoal que estuda grego fala assim, é oinos ali no grego, tá? Eu nem sei, eu digo que eles falam isso. Ali não é bebida alcoólica, então vamos no original. Ele transformou a água em vinho, até porque isso soa como piada, um casamento judaico, um casamento israelita não ser regado a vinho, tá? Porque sem o vinho a gente não pode fazer o kiddush, tá bom? Então isso é uma questão de história, é só estudar história que a gente vai ver isso, tá? Qualquer historiador sabe disso. E o Mashiach, como um bom israelita, um bom judeu, ele transformou a água não em fantaúva, não em suco de uva, ele transformou em vinho mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Não é pecado beber vinho, nem qualquer bebida alcoólica, é pecado comer carne de porco, é pecado comer camarão, tá? Tudo isso. Tá? Mas sabemos que também as pessoas têm o seu tempo. Mas é curioso, pessoas dentro de um sistema religioso, muitas vezes comem camarão, comem carne de porco, comem mortadela, que é uma violação clara à Torá, em Vaikra, Levítico 11, e querem recriminar a pessoa que bebe sem se embriagar, tá bom? Então, é curioso as pessoas violarem a Torá e recriminarem alguém que não está violando a Torá. Então, lembra disso, tá? Tudo com parcimônia, com cuidado, tá bom? Então, a pessoa que vai beber, ela tem que ter equilíbrio, ela não pode ficar embriagada. Se a pessoa tem dificuldade, tá? A Torá tem um mandamento em Deuteronômio que fala que você construir uma casa, um segundo andar, você tem que colocar cercas. Eu tenho dificuldade, eu já fui alcoólatra, se eu beber eu posso fazer besteira, eu já fiz um monte de besteira. Então, para essa pessoa, de fora o íntimo, para ela não é bom ela beber. Ela colocou uma cerca em volta dela. Mas ela não pode transformar isso numa coisa generalizada, um mandamento, tá bom? Então o que a gente vê dentro da religião, o que aconteceu foi isso. Pode falar. Perguntaram aqui o que é Kiddush. O Kiddush é o que é sagrado, é a santificação, entendeu? Tá? A gente faz o Kiddush, é uma refeição sagrada, que inclui pão, tá? E vinho, tá? Então o Kiddush, ele para ser feito o Kiddush, a gente tem o pão e o vinho, que curiosamente são símbolos do corpo e do sangue do Messias. Eu tirei uma foto da nossa de hoje, aí eu vou mandar pro meu irmão para ele postar aí. Tá bom. Hoje no Shabat é mandamento você comer o pão e o vinho, mestre? É uma tradição boa. É mandamento ou isso é uma tradição? É uma tradição. É uma tradição muito, muito boa, tá? No Shabat, o povo de Israel está fazendo o Kiddush, ou seja, comendo o pão e tomando o suco de uva, tá? O suco de uva não, o vinho. Alguns... Oi? Vai botar a nossa ralá de hoje. As meninas fizeram também. Eu vi... eu tenho no meu Facebook, eu sigo uma página lá judaica e eles ensinam a fazer o pão. De repente, se vocês quiserem, eu até compartilho. Que legal. Então, depois compartilha, tá, Renata? Então, hoje o Daniel fez aqui pra gente. Ficou muito gostoso, né, Daniel? Uhum. Daniel fez a ralá aqui, fez duas, né? Duas ralotes, né? Receita da Inabel. Receita da Inabel, hein? Olha só. Ele seguiu a tua receita, Inabel, tá bom? E saiu muito legal, tá? Foi a nossa irmã Inabel que passou essa receita pro Daniel, tá? De Inabel para Daniel, né? Oi? A nossa irmã Inabel, tá? Então vamos lá. Então a gente está vendo aqui, Noé plantou uma vinha, tá?
mas ele não, vamos dizer assim, ele não teve controle. O pecado dele não foi ele beber vinho, foi ele se embriagar. Diz assim, ó, Gênesis 9, 20. E começou Noa a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, até aí estava tudo bem. E embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, ou seja, ficou nu. E viu Ram, que é o Cã, tá? O pai de Canaã, da onde surgiram os cananeus, ó, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos. Então tomaram Shem e Jafet, né, Sem e Jafé, uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noa do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos seja dos seus irmãos. Então ele amaldiçoou o neto dele, Canaã, que era filho de Ram, tá? Porque estava junto ali, e disse, bendito seja Yahuwá, o Elohim de Shem, de Sem, ou seja, dos semitas, do nosso povo de Israel, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Elohim as tendas de Jafet. Alargue Elohim a Jafet, e habite nas tendas de Shem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noa, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noa, 950 anos, e morreu. Ou seja, como Sem e Jafé, Shem e Jafet agiram bem, o Criador abençoou principalmente o nosso povo de Israel, semita, tá? Que nós somos descendentes de Sem, de Shem, e incluiu Jafé nessa bênção também. Tanto que quando as tribos foram espalhadas para os 4 cantos da terra, se misturou o DNA com os descendentes de Jafé, e eles foram abençoados através da mistura do DNA. O Criador ele tem uma aliança com, vamos dizer assim, com Abraão, Isaac e Jacó, com os semitas. Então o Criador, vendo que Jafé agiu muito bem, protegeu o pai Noa, então inseriu ele na bênção. Ou seja, o povo descendente de Jafé, quando as tribos perdidas de Israel foram espalhadas para os 4 cantos da terra, começaram a se casar com pessoas que eram descendentes de Jafet, de Jafé, tá? Homens, mulheres, começou a se misturar o DNA. Então, de uma certa maneira, os descendentes de Jafé passaram a ter dentro de si o DNA semita. E por conta disso, eles foram abençoados e continuam sendo abençoados até os dias de hoje, tá? Então, diz assim, alargue Elohim a Jafet e habite nas tendas de Shem. Tendas, que tenda no singular, Ohel, tá? É um eufemismo, é uma maneira romântica de se falar, vamos dizer assim, de lugares onde se estuda a Torá, onde se estuda a Bíblia, as Escrituras, tá? Ohel, tá? Tenda. Então, Jafé, por estar cuidando do pai, foi inserido na bênção do Shem, do Sem, tá? Então, uma coisa aqui, vou entrar e vou sair rápido, que a gente precisa entender. Os ateus falam assim, como é que Noé... O camarada plantou uma vinha lá, ele foi malvado, ficou bêbado, só porque o filho dele viu ele nu, ele espraguejou o filho dele, amaldiçoou o filho dele, o neto dele. Gente, isso aqui que eu vou falar, eu vou entrar e já vou sair logo, tá? Isso é ponto passivo. Quando você vai no hebraico, você percebe isso claramente, tá? O hebraico dá margem para você interpretar dessa maneira, tá? Tanto que quase 100% dos nossos sábios unânimes têm essa interpretação, tá? Que o que Cã fez com o pai, não foi só ver a nudez não, tá? Ele estuprou o pai, tá? Então foi isso aqui que aconteceu, ele descobriu a nudez do pai, tá? Ou seja, Noa não ia acordar da sua embriaguez e espraguejar o filho só porque o filho viu ele sem roupa, tá? Então o troço é muito mais sério do que o que a gente imagina. Então, ele amaldiçoou esse Ram e o Canaã, e o neto estava participando ali, tá? A gente não sabe se ativamente ou de uma certa maneira também zombando do avô, tá? Então olha a situação, Noa estava ali e o filho dele, Ram, estuprando ele e mostrando isso como exemplo ainda para o Canaã, que era filho do Ram e neto do Noa. Então assim, uma coisa... Debochando. Então assim, horrível isso que aconteceu. Então... O Felipe está falando, nunca vi ninguém... falar que ele estuprou, mas ele já percebia isso. Isso é ponto passivo. Ponto passivo. Então, legal, Felipe. Quer dizer, você já estava percebendo isso, né?
ainda não tinha visto ninguém falar, mas hoje você está ouvindo ser comentado. Então, ia perguntar isso agora. Ia perguntar isso agora? Então, isso que eu vou falar é certo, é ponto passivo entre os nossos irmãos da casa de Judá, tá? É ponto passivo. E quando a gente vai no hebraico, o hebraico dá toda a margem para a gente entender isso mesmo, tá? Então, é legal a gente saber disso, porque quando vier um ateu ou uma pessoa que fala assim, vocês só querem ler Velho Testamento, que não sei o quê, por que Noé acordou lá todo enfesado, encheu a cara, só porque o filho dele viu ele nu e ele amaldiçoou o filho, uma coisa que repercute até os dias de hoje? Não foi à toa. Então, o camarada fazia isso com o filho, com o próprio pai, ainda levar o seu filho, que era o neto de quem estava sendo estuprado, para ver isso. Gente, isso é uma abominação, é terrível, tá? Então, aqui já deu uma mudada na configuração da humanidade, tá? Então, a gente vê que esse padrão aí vai acompanhar a história da humanidade, tá bom? Então, sempre os povos que vão estar causando problema para Israel, em sua grande maioria, vão ser descendentes justamente de quem? Desse camarada aí chamado Ham, tá? Uma curiosidade lá, quando a Torá diz que a terra estava cheia de ramais, escreve aqui para mim, Daniel, no quadrinho. Ram é um het e um men, tá? Escreve ramais, um het, um men e um samer no final, tá? Só de curiosidade, tá? E põe uma listra embaixo das duas primeiras letras, Ram, tá? Uma listra embaixo. Como assim? Aqui. Isso, ramais, assim. Faz isso. Olha aqui que o Daniel fez, olha aqui que legal. Só de curiosidade. Quando diz que a terra estava toda cheia de crime, maldade, roubo, lá em... Deixa eu dar a referência exata para vocês, tá? Aí eu vou mostrar o quadro. Tá? Lá por exemplo, em Gênesis 6:11, tá? E 6:13, aparece a palavra hebraica Ramais. Curiosamente, é o nome de um grupo, de um movimento que jura destruir Israel, tá? Dia e noite, o movimento do Ramais, que existe hoje, né? Ramais significa isso, né? Roubo, violência, perversidade, ó. Assim se escreve Ramais em hebraico, tá? Caos, né? Caos, né? Aqui, ó, Ramais, Het, Men e Samer, é da direita para a esquerda. Não é uma coincidência. Ram, tá? Que é esse camarada malvado aí que estuprou o pai, o Cã, que é traduzido para Cã, o nome dele é esse aqui, ó. Um Het e um Men, tá? Então, nessas três letras, é só tirar a última letra, tá? O Samer, que aqui fica montado o nome do Ram, tá? Então, não é uma coincidência, tá? Até no nível mais profundo, a Torá está mostrando que essa palavra roubo, morte, furto, violência, essa perversidade aí que se alastrou, que contaminou a terra, tem a ver com esse camarada chamado Ram, tá? Então, embora fosse antes dele, tá? Que a gente sabe que ele foi preservado, entrou na arca, mas a Torá, o hebraico é uma língua muito espiritual, mesmo, vamos dizer assim, na época que aconteceu isso lá em Gênesis 6, porque Ram não tinha feito perversidade nessa época, mas a Torá, o Criador já é onisciente, já sabia de tudo, então não é à toa que o nome dele tem duas letras da palavra Ramais, tá bom? Não é uma mera coincidência. Tudo isso aí no nível Sod, que é o quarto nível de interpretação, a gente sabe que tem alguma coisa, algum segredo ali que a gente percebe que o Criador quer mostrar. Então vamos lá. Aqui a gente não vai se deter muito tempo, nesse capítulo 10, vai falar a árvore genealógica dos três filhos de Noah, tá? Que é Shem, Ham e Yafet, tá bom? Sem, Cam e Jafé, tá? Então a gente vai pular. Vamos agora para o capítulo, só ler o 10:32, tá? Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então esse aqui é um bom texto para se mostrar para o pessoal de Binei Noah, daquele movimento que eu estava falando, Binei Noah, Binei Nada, Bananada, tá? Então, toda a humanidade é descendente de Noah, tá bom? Então até nós que somos israelitas, até os nossos irmãos da casa de Judá, de qualquer tribo, são descendentes de Noah, tá? O Bruno está falando que também tem um entendimento que ele poderia ter dormido com a mulher do seu pai. Porque a Torá... Pois a maldição foi para um filho de Ram, apenas para Canaã. Assim, existe essa outra tese, né? A que a mais aceita, que foi realmente que ele estuprou o pai, é porque a Torá existem passagens que fala que você descobre a nudez de um homem, descobrir a nudez de um homem e descobrir a nudez da esposa dele, né? Então existe essa tese aí também por causa disso. Então bem legal esse dado extra que o Bruno trouxe também, tá? Porque existem passagens na Torá
que vai falar de uniões abomináveis, tá? E que fala que uma pessoa descobriu a nudez de um homem da seguinte maneira, não coabitando com aquele homem, mas com a esposa dele, ou seja, tirou a honra daquele homem, descobriu a nudez dele, porque a esposa é uma só carne. De qualquer forma, né, foi assim, terrível o que ele fez, quer dizer, a tese mais aceita é que ele estuprou o pai, né, e vamos dizer a opção B, que teria estuprado a mãe. Estava embriagado, né? E ele Ram é pai do Egito, não é? É pai do Egito. Só de curiosidade, olha só quem é que é descendente de Ram, tá? O próprio Canaã. Canaã, ó. Então foi legal isso que o Bruno falou. Tem essa tese também, mas o que é mais aceito é que ele estuprou o pai mesmo. Até pelo pai estar embriagado ali, aquela situação estava mais fácil, né? Então vamos lá. Gênesis 10, 6 em diante. Olha só. E os filhos de Ram, né, de Cã, são Cush, ou seja, os Cushitas, tá? E Mitzrayim, tá? Ou seja, Mitzrayim é o Egito, tá? Então o Cã, que é o Ram, é pai dos Cushitas, tá? E dos egípcios, Cush e Mitzrayim, e Put e Canaã, ou seja, os cananeus, tá? E os filhos de Cush, já vem falando já um monte de povos aqui que vai surgir, tá? Então tudo povo que gerou problema para Israel, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir. Por exemplo, então aqui vem falar isso, a descendência de Shem, Ram e Yafet. O Criador sempre vai traçando uma linhagem escolhida, tá bom? Então, a linhagem escolhida é a linhagem semita, de Shem, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir. Estamos quase concluindo a Paraxá, tá? Então vamos lá. Capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Olha que coisa interessante. O padrão do Criador, tá? O que eu estou falando diversas vezes para todos os irmãos e todas as irmãs, a gente quer retomar o estudo de Apocalipse, a gente veio de uma bateria de festas aí, que a gente não estava conseguindo, igual, por exemplo, a Paraxá da semana passada foi muito rica, muito densa, não tinha como estar trazendo Apocalipse. Hoje também, essa Paraxá também é muito rica, tá? Todas as Paraxot são ricas, só que tem umas que são muito condensadas, que geram muito assunto, muita pergunta, muita polêmica, tá? Semana que vem, ela é super condensada, mas pode ser que a gente consiga estudar o Apocalipse semana que vem. A gente não está prometendo, mas pode ser que a gente consiga, tá? Então, o que a gente sempre vem falando nos estudos de Apocalipse, o padrão do Criador se repete, tá? Desde o Gênesis. Ou seja, o padrão do Criador é fugir das grandes cidades, tá? Das metrópoles, e morar em cidades próximas às montanhas. Essa descendência aqui, que quer violar a Torá, tá? Em Gênesis 11, olha o que diz. Gênesis 11, 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Ou seja, eles estão fugindo dos lugares montanhosos, tá? Que são os lugares que devem ser habitados pelo povo do Criador, cidades montanhosas, elevadas, tá? Eles estavam procurando uma planície. Tipo assim, vamos fazer uma cidade, trazer para os dias de hoje, tá? Vamos fazer um prédio aqui, um shopping center, vamos juntar todo mundo aqui em volta desse negócio, tá? Vai juntar um monte de gente, a densidade demográfica bem alta, tá? Não sei quantos habitantes por metro quadrado. Então era isso que eles estavam fazendo, tá? Lembrar que o padrão do Criador, ele é do Gênesis ao Apocalipse. Lembrar que Caim, quando matou Hevel, ou seja, Caim quando matou Abel, tá? Não é à toa que a Torá menciona. Ele mal acaba de matar o irmão dele, Abel, ele vai e edifica o quê? Uma cidade, tá bom? Então a Torá está linkando, ou seja, um homem homicida, tá? Ele vai constrói uma cidade logo em seguida, tá bom? Então, o que acontece? O padrão do Criador é nós nos distanciarmos desses grandes centros urbanos, tá bom? Como Noah. Nós lemos aqui que o anjo falou para Noé, esconde-te. E a tradição de Israel diz que ele foi para as cidades do interior, tá bom? Então, vamos lá. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade, ó, palavrinha aí, cidade. E uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Trocando em miúdos, tá? Eles já sabiam que existia o que nós falamos em hebraico, chamado raquia, tá? Superfície sólida, prensada, intransponível, tá? Em cima da terra, que é traduzida como firmamento, expansão. Uma coisa legal da Bíblia judaica, quem tem a Bíblia judaica completa, tá? Pode ver, o David Stern, ele arrebentou nessa tradução, ele botou o domo, então foi perfeita essa tradução do David H. Stern, tá?
a Bíblia judaica completa. Então eles sabiam disso. A proposta deles era mais ou menos a seguinte, tá? Era louca, mas era essa, tá? Nós vamos fazer uma torre e a gente vai chegar num ponto que a gente faz assim com o dedo, ó. Plec, a gente dá um peteleco lá em cima no domo, tá? Era para afrontar o Criador. Claro que eles jamais conseguiriam, mas a proposta deles era essa. É tipo político em época de eleição, que promete um monte de coisa, né? Promete botar trem-bala em cidade do interior, um monte de coisa. Acabar com a fome, saneamento básico. O interessante no texto, vamos ler aqui, olha só. Eles estavam tão unidos, eu vou trazer até uma palavra para todos nós, sobre essa união que eles usaram para o mal, que a gente tem que usar para o bem, olha só. 11:5. Então desceu Yud-Rei Vav-Rei e Arruá para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Ou seja, então Mashiach desceu, e Yahushua HaMashiach desceu. E Arruá disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então, olha só, o próprio Criador percebeu que eles estavam numa unidade tão perfeita para fazer o mal, tá? Que o Criador teve que intervir, tá bom? Então, olha que coisa interessante, tá? Então, esse Nimrod, os nossos sábios dizem que ele é o primeiro protótipo de anticristo, de antimessias que tem na Bíblia é Caim, tá? É Caim. O segundo protótipo, esse aqui é mais perfeito, do anticristo, do antimachia, do antimessias, tá? Que era um líder político também. Isso, exatamente, é o Nimrod, tá? Esse homem aqui. Então ele é uma tipificação do antimessias, é a proposta que o antimessias vai fazer, de elevar o ser humano a um status de ser como Elohim, tá? Esse textão. Qual? Esse daí. Esse agora é em Gênesis 11, versículos 5 e 6, tá? Então, o Criador, ele viu que não ia ter limitação para eles. Então, o Criador interviu, vai tudo se repetir de novo. Por isso que vai ter que ter o Apocalipse, vai ter que acontecer tudo de novo, tá? Então, o Criador vai ter que enviar os seus flagelos aqui na Terra, vai ter que preservar os seus, como ele sempre faz, tá? Então, tudo vai se repetir. O dilúvio foi tipo assim, o primeiro Apocalipse, tá? E agora vai ser um outro Apocalipse. Então, do versículo 7 em diante, a gente vê que vai ter a confusão das línguas, tá? Mas então, antes, todo mundo falava só o hebraico. Por isso que no milênio, nós vamos voltar a falar o hebraico, tá? Nesse tempo em que nós estamos, tá? O Criador está trazendo um consenso às nações, como diz o profeta, tá? Então, darei lábios puros aos povos para que todos tenham um consenso para invocar a Yahuá pelo seu nome, ou seja... antes do Messias voltar, já é um consenso que nós devemos chamar o Criador pelo nome dele, Yahuá, o Messias pelo nome Yahushua. Agora, o vocabulário, a língua das nações está muito sujo ainda, como a nossa língua portuguesa, que uns dias atrás eu gravei um áudio falando sobre isso, tá? A nossa língua é contaminada, tá? Então, é complicado, uma língua que foi criada baseada no grego e no latim, quase todas as palavras são contaminadas, mas... isso não nos dá o direito de não chamarmos o Criador pelo nome dele, ainda que a língua seja contaminada, tá? O profeta tem uma profecia no Tanar que diz que o Criador daria lábios puros aos povos para invocar a Yahuá pelo nome certo dele, tá bom? Então, pelo menos o nome do Criador, o nome do Messias, a gente chama do jeito certo, tá? Então, vamos lá. Toda a terra falava uma só língua, tá? É o que vai acontecer no milênio e na eternidade. Vamos voltar a falar em hebraico, tá? Uma curiosidade, tá? É muito estranho mesmo que você pega um cachorro de Israel, um cachorro da Alemanha, um cachorro do Brasil, um cachorro dos Estados Unidos. Eles vão conversar, não vai precisar de curso de inglês, não vai precisar de Google Tradutor, não vai precisar de nada, né? Você pegar uma calopsita de qualquer país, levar para outro país, vai se entender. O único ser que não consegue se comunicar com de outros países é justamente qual? O ser humano, né? Então a gente vê que tem o dedo do Criador mesmo. Só por gesto mesmo. Só por gesto, né? Quando a gente viaja lá para outros lugares que a gente não entende a língua perfeitamente, tem que fazer gesto, tá? Isso que inventaram o gesto, né? Isso que inventaram o gesto. Então, ó... porque acho que antigamente era no máximo uma água. Porque agora o pessoal inventou. Então, já sabemos que não vai existir cursos de idiomas no milênio, nem na eternidade, tá? A gente já sabe que não vai existir. Vamos lá. Então, aqui é relatada a confusão das línguas, o Criador desceu, confundiu as línguas e espalhou eles, tá? Então, isso que eles estavam fazendo era uma afronta, porque o Criador queria dispersar a humanidade pelos 4 cantos da Terra para eles povoarem o planeta Terra. Eles estavam tudo
vamos dizer assim, se concentrando em um só lugar. Não tem nada de diferente. Cidades, por exemplo, como Rio de Janeiro, São Paulo, Tóquio, Nova York, Berlim e assim sucessivamente, tá? Paris, grandes centros urbanos, Belo Horizonte, né? E inúmeras outras capitais, né? Curitiba, ou seja, todas as grandes capitais, elas violam mais a Torá do que lugares do interior, tá? A gente tem, é muito mais fácil viver uma vida de acordo com a Torá no interior. Até a atmosfera espiritual do lugar é diferente, gente. É algo palpável. A gente, quando sai de uma cidade grande que chega no interior, a própria atmosfera espiritual é diferente, é inexplicável isso, a gente percebe, tá? Então, vamos lá. Aí o Criador trouxe a confusão das línguas, ninguém entendeu ninguém e se espalhou todo mundo, tá bom? Então, vamos para a conclusão aqui da Paraxá, tá? Vamos lá. A Paraxá vai falar então que houve a confusão das línguas, tá? E o Criador espalhou, depois vem falando da linhagem de Shem, tá? Aí vamos lá, vamos ler o capítulo 11, o finalzinho dele, só para a gente pegar o fio da meada e chegar em quem nós queremos, que é Abraão, tá? Que aqui ainda era chamado de Avram, tá? Então vamos lá. Gênesis 11, a partir do versículo 24. E viveu Nahor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Nahor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Avram, que é Abrão, né? Aqui em português, a Nahor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Avram, a Nahor e a Harã. E Harã gerou a Lot, que é Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, Ur-Casdim. E tomaram Avram e Nahor mulheres para si. O nome da mulher de Avram era Sarai, que significa minha princesa, tá? Sarai significa minha princesa. E o nome da mulher de Nahor era Milcá, tá? Milcá é Malca, tá? Tirando os maçoréticos, é rainha. Então, um deu o nome para sua mulher de minha princesa, que foi Abraão. Sarai é minha princesa, tá? Sar, em hebraico, é príncipe, com um rei no final. Sará é princesa, com Yud é minha princesa, tá? Sarai. E o nome da mulher de Nahor era Milcá, rainha. Filha de Harã, pai de Milcá e pai de Isca. Essa Isca que vai ser mencionada aqui agora é um outro nome de Sarai, tá? Sarai, o Criador mudou o nome dela para Sará, tirou a letra Yud do final, colocou a letra Rei no final. O Criador, o nome dele é Yud, Rei, Vav, Rei, tá? Yahuá, tem a letra Rei duas vezes. Uma letra Rei ele soprou em Avram, ficou Avraham, tá? E a outra letra Rei soprou em Sarai, tirou o Yud e ficou Sará, tá? Então, o que acontece? Ela também era chamada de Isca. Olha que coisa interessante, só no hebraico a gente descobre isso, tá? Isca é a palavra, é uma letra Yud na frente, que é a primeira letra do nome do Criador, tá? Yahuá começa com Yud. E depois as letras que formam a palavra Suká em hebraico, tá? Então, Isca, que era um dos nomes de Sarai, que depois vai ficar Sará mais para frente, Isca podemos traduzir como a cabana, a Suká Deia. Olha que espetáculo, só no hebraico que a gente vê isso. Então, aquela mulher que iria trazer ao mundo, tá? Yitzhak, tá? Que em Yitzhak será chamada a sua descendência, ela já é chamada aqui em Gênesis 11, tá? De Isca, ou seja, a cabana Deia, tá? A mesma palavra que a gente usa para Suká, tá? Com o Yud na frente, ou seja, Isca, a cabana Deia. Porque o ventre de Sarai, né, de Sará, é que iria trazer aquele que é o filho da promessa, que é Yitzhak, tá? Isaac. Que dele surgiu Yaakov, tá? Que é Jacó que surgiu nas 12 tribos. Vamos lá, para a gente concluir a Paraxá. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Avram, seu filho, e a Lot, que é Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Avram, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e pararam e habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Harã, tá? Então, olha só coisa interessante.
Então a gente pode estudar isso nos outros anos, a Haftará, dos profetas, da Aliança Renovada, tá? Quando a gente estuda já aqui em casa, já há vários anos a Paraxá, a gente faz isso. Cada ano a gente foca mais em alguma coisa. Nesse a gente está focando no que é principal, que a maioria está fazendo o ciclo pela primeira vez. Antes de eu concluir com essa história de Abraão aqui, de Abraham, de Sarai, eu tenho que falar que eu disse que ia falar e não expliquei. A unidade que esse pessoal tinha na construção da Torre de Babel, tá? Na Torre de Babel, era tão grande que o Criador teve que descer. Então, olha só, Yahushua HaMashiach, ele disse que os filhos das trevas são mais astutos com relação à sua geração do que o quê? Do que os filhos da luz. Então, em Yohanan, João 17, Yahushua HaMashiach fez uma oração em prol da nossa unidade, tá? Então, recomendo todos os irmãos e as irmãs a lerem, é um dos capítulos mais lindos das Escrituras. É chamada a oração sacerdotal de Yahushua HaMashiach, tá? Disse em Deuteronômio 11, lá eu li hoje 2 versículos de Deuteronômio 11, que diz que é uma terra que Yahuwá cuida dela desde o princípio até o fim do ano. Como o dilúvio levou exatamente 1 ano, então isso já faz um midrash, já linka com o dilúvio. É uma terra que Yahuwá cuida dela o ano inteiro. E como a pomba trouxe aquele ramo de oliveira no bico, tá? E nós sabemos que tudo tem uma ligação com Yahushua HaMashiach. O Monte das Oliveiras está conectado com a obra do Messias. Nós sabemos que sempre que Yahushua, nós estivemos em Israel ano passado, e nós estivemos lá no Monte das Oliveiras, o nosso Messias sempre gostava de dar uma paradinha ali no Monte das Oliveiras, era tipo um ponto de encontro dele ali, tá? E ele contemplava a cidade de longe. De lá do Monte das Oliveiras a gente vê Jerusalém todinha. É muito linda aquela visão que a gente tem dali, né? Tá? Então, olha o que acontece. Aqui em Gênesis 11, o Criador está admirado da unidade que as pessoas têm para fazer o mal. Em Yohanan, João 17, o nosso Messias, ele faz uma oração, recomenda a todos os irmãos e irmãs a estarem lendo João 17, tá? É lindíssimo esse texto. A gente sempre precisa estar lendo esse texto. O Messias orou em prol da nossa unidade, tá? Que temos que ser um, tá? Então, esse pessoal aqui que estava fazendo mal, eles têm uma lição a passar para nós, que é acerca da unidade, tá? Só que eles usavam para fazer o mal. Nós temos que usar a unidade para fazer o que é o correto, o bem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos concluir agora para achar, tá? Então, isso aqui também é uma outra reflexão sobre nossas vidas, tá? E tomou Terá a Avram, seu filho, e a Lot, filho de Harã, filho de seu filho, estou lendo o versículo 31, 11:31, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Avram, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, ou seja, Ur-Casdim, olha aqui que passa despercebido, para ir à terra de Canaã. Olha só que coisa interessante. Então, gente, a Torá está dizendo que um homem chamado Terá, ele já tinha recebido um comando do Criador, uma ordem, de ir para a terra prometida, para Canaã. Vou ler de novo, tá? E tomou Terá a Avram, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Avram, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir ele tinha que sair de Ur dos Caldeus e ir até aonde? Canaã, que é a terra prometida, Israel, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. É tipo assim, vou comparar com o Brasil, tipo assim, tá? Que fica mais fácil. Vamos supor que a gente tem que sair daqui do Rio de Janeiro e fala um estado lá bem em cima do Brasil, vai lá. Amapá, né? Então a gente tem que ir para o Amapá, lá em cima, na região norte, não é isso? Só que a gente resolve parar, todo mundo que viaja pelo menos do Rio de Janeiro para ir para o Nordeste, eu não sei, para a região norte, tá? Vamos falar região Nordeste que vai ficar mais fácil para a gente visualizar aqui. Paraíba, tá? Para Paraíba. Lá onde está o Bruno, a família do Bruno, a Bárbara, a irmã Maliá, vamos supor, para Paraíba, para João Pessoa, tá? O meu sogro era de lá, de João Pessoa, tá? Então, olha o que acontece. Ele hoje, o Criador já levou ele, já está na presença do Criador, mas ele era de lá, de João Pessoa. Então, vamos supor, o pessoal que ele sempre, quando viajava do Rio para João Pessoa, sempre a gente ligava, onde é que você está? Ficava não sei quantos dias, um tempão na Bahia, né? Já chegou, Shurek? Aí a gente ligava, onde é que vocês estão? Estamos na Bahia. Aí passava não sei quantas horas, tá onde? Está na Bahia. Ligava não sei quanto tempo, porque a Bahia é imensa, tá?
Está na Bahia. Então, é como se Abraão estivesse no Rio de Janeiro com a finalidade de ir para João Pessoa, tá? Só para ficar mais fácil para a gente aqui. E ao invés de chegar em João Pessoa, ele parasse em Salvador, na capital da Bahia. Vocês entenderam, irmãos e irmãs, o que aconteceu, tá? Então, foi isso que aconteceu, tá? Então, o Criador, ele já estava trabalhando com Terá, vamos dizer assim, mas Terá não teve Gevurá, não teve força para fazer isso. De uma certa maneira, o simples fato de Terá, ele ser um semita, ele ser um hebreu, ele tinha essa potencialidade dentro dele, ou seja, não foi ele que teve essa força para fazer isso, mas foi o filho dele, tá? Inclusive, o que acontece? A gente vê que a tradição diz que Terá era um homem idólatra, tá? Tem até uma tradição que conta isso, que Terá era idólatra. Outro dia, com calma, a gente até conta a história, tem uma história interessante, tá? Aí eu vou falar bem rapidinho, que Terá, ele pediu para Abraão cuidar da oficina dele, que Terá fabricava ídolos, né? Fabricava ídolos, deuses de pedra, de madeira, dessas coisas todas. E Abraão já falava para ele, papai, isso aí não existe, não funciona. Só existe Yahuá, só ele é que é Elohim, tá? Abandona essa idolatria. E o Terá, ele continuava na idolatria. Um dia ele pediu a Abraão para tomar conta da oficina dele, que ele era um próspero negociante em Ur dos Caldeus, e Abraão tomou conta, e Abraão teve um plano, pensou assim, eu vou destruir essa oficina dele toda, né? Mas eu tenho que bolar um plano, eu tenho que deixar um vivo, aí uma estátua sem quebrar. Aí o pai do Abraão falava que o tal do Maremote era o mais poderoso de todos, né? Uma estátua lá que o pai elogiava, esse aqui é o mais forte de todos. Aí o Abraão foi, quebrou todas as estátuas, menos aquela que o pai achava que era mais poderosa. Aí quebrou tudo, deu um maior prejuízo para o pai. Aí o pai, quando entrou, viu tudo quebrado, aí falou assim, isso só pode ter sido você, Abraão, que fez isso. Só pode ter sido você que quebrou tudo, Abraão. Eu? De maneira nenhuma, pô. Eu jamais quebraria as suas estátuas, né? Abraão ficou olhando, e papai, bem que o senhor falou mesmo que aquele ali é o mais forte, olha, ele tá ali, botou uma machadinha, Abraão pegou uma machadinha, botou na mão do ídolo pagão da estátua, com a machadinha na mão, aí falou assim, olha lá, ele tá até com a machadinha na mão, ele que deve ter quebrado todos os outros, bem que tu falou que esse daí que era o mais forte. Aí o pai dele falou, tu sabe que isso é mentira, isso aí é apenas ídolos de pedra, de madeira, né, de bronze, de ferro, eles não têm poder de fazer nada disso, eles nem se mexem. Aí Abraão falou, e não é o que eu tô falando para você? Eu não estou falando já há vários anos para você, papai, que eles não têm poder? Ou seja, isso até ajudou Abraão a falar sobre Yahuá, tá? Então vamos lá. Eles pararam no meio do caminho, tá? Então será que nós, nesse Techuvá, nós estamos saindo de Ur dos Caldeus, tá? E nós estamos parando no meio do caminho? Então a nossa proposta é sair de Ur dos Caldeus, tá? Ponto A, e ir até o ponto B, tá? Que é o quê? Canaã, que é Israel, a terra prometida. Muitos estão parando no meio do caminho, Harã, tá? Então muitos estão sendo tentados não, tá muito pesada a luta, tá difícil, vou voltar. O autor de Hebreus diz que nós não somos daqueles que recuam, porque se o tzadik, o justo, recuar, a alma de Yahuá não tem prazer nele. Nós somos daqueles que prosseguem, tá? A gente tem que prosseguir, esquecendo as coisas que ficam para trás, prosseguindo para o alvo. Mas estão me magoando, eu estou passando muito sofrimento. Poxa, irmão, você não faz ideia, começa na minha casa mesmo. Na minha casa já começa a perseguição. O cônjuge não aceita, muitas vezes os filhos. No trabalho, aquelas pessoas que já, da religião a qual você fazia parte, agora já não entendem você. Até você ficando quieto, parece até que você está querendo... A impressão que dá é que a gente até quieto, muitas vezes, as pessoas já ficam incomodadas com a gente. Então... é um período de provação, de sofrimento, tá? Mas a gente tem que ir até o final. Porque em Filipenses diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la até o dia do Mashiach Yahushua. Então temos que prosseguir. Não podemos fazer como Terá, que parou no meio do caminho. Tá? E tem uma outra lição espiritual aqui também que nossos sábios falam. Tá? Abraão, ele era tão apegado ao seu pai Terá, vamos dizer assim, que... ele já sabia desse propósito de ir para a terra prometida, mas ele não foi. Então vamos dizer assim, o Mashiach disse que quem amar o seu pai ou a sua mãe, mulher, marido, filhos e filhas, ou qualquer outra coisa, amar mais do que a ele, ou amar mais a sua vida, não é digno dele, do Messias, tá?
Então Abraão, de uma certa maneira, estava sendo travado pelo pai dele, até por amor, por consideração ao pai dele, tá? Então o pai dele não prosseguia, por consideração ao pai, ele ficou ali no meio do caminho. Então, no caso de Abraão, o pai dele teve que morrer, tá? Talvez se não tivesse morrido, talvez Abraão tivesse ficado vários anos ali ainda no meio do caminho, tá? Então, trazendo uma reflexão para as nossas vidas, nós não devemos parar no meio do caminho. Parar no meio do caminho significa que, será que o Criador vai ter que fazer a gente ter alguma perda, alguma baixa muito grande na nossa vida, para que a gente prossiga, tá? Então, que venhamos a prosseguir, tá? Semana que vem, nós vamos estar focando no pai da Emuná, no pai da fé, Avraham Avinu, nosso pai Abraão, o homem que mudou toda a história da humanidade, as 3 maiores religiões que existem hoje no mundo, tá? Falando de contexto histórico, tá? Que nós não seguimos religião nenhuma, nós seguimos as escrituras, tá? E ao nosso Messias Yahushua. Mas falando, tá? Nós sabemos que as 3 maiores religiões são justamente o quê? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá? Então essas 3 religiões são chamadas de abraâmicas, ou seja, se originaram de Abraão, tá? Então esse homem é um homem muito importante na história do nosso povo de Israel, até na história dos outros povos sem ser Israel, tá? E o conceito que existe hoje de religião, tá? Passa por esse homem chamado Abraão, tá? Então nós sabemos disso. Na semana que vem nós vamos entrar na história de Abraão mesmo, tá? Isso aqui já são cenas dos próximos capítulos. Então nós estamos concluindo essa paraxá. Tinha muito mais coisas para nós falarmos, com certeza. Tanto da paraxá, do texto da Torá, quanto dos profetas, quanto da aliança renovada. Mas não deu tempo. Quando a gente estudar ano que vem essa paraxá, a gente vai poder focar em outras coisas, tá bom? O Washington fala assim: há um ensino que diz que Caim é a descendência da serpente. Aqui, Daniel, vê nessa daqui também. Essa descendência foi encerrada no dilúvio? Desculpa, lê de novo, que eu estava falando um negócio para o Daniel. É o Washington. Há um ensino que diz que Caim é descendência da serpente. Se está correto o ensino, essa descendência foi encerrada no dilúvio? Se não foi encerrada no dilúvio, como essa descendência passou? Sobreviveu ao dilúvio? Então essa pergunta que o irmão Washington fez, tem muitas pessoas... Não, Caim não era descendente da Nahash não, tá bom? Da serpente, tá? Existem muitas pessoas que fazem essa interpretação, tá? Mas a Torá não dá base para a gente interpretar isso, tá bom? A gente sabe que existem algumas pessoas que estão trazendo essa interpretação, tá bom? De que Caim fosse descendente da serpente, mas de fato ele não era, tá? Ele era descendente justamente de Adão e Havá, Adão e Eva, tá bom? Ele não era, porque, por exemplo, tem algumas pessoas, eu vou tentar falar de um jeito mais, como é que se diz, mais discreto possível. Existe um grupo na internet, vou tentar falar da maneira mais educada possível. Existe um grupo na internet que, por exemplo, marcou a volta do retorno do Messias, tá? Um grupo que eles marcaram a data do retorno do Messias, lançaram vídeos falando que o Messias ia voltar em tal data, tá? Eles têm bastante pessoas que seguem eles nas redes sociais, tá? Centenas de milhares de inscritos, tá? E o que acontece? Essa pessoa ensina que o Evangelho de João não é inspirado pelo Criador. Essa pessoa ensina que o Messias não é o Eterno. Eles ensinam que o Messias não é Yahuwá. Eles falam que o Messias não pode ser adorado. Então esse mesmo grupo fala que Caim era descendente da serpente. Fala que o Evangelho de João não é inspirado pelo Criador, tá? Por quê? Porque João mostra a divindade do Messias. Então eles fazem de tudo para tirar o livro de João. Então eles falam que Caim era descendente da serpente, João não é inspirado, e eles vão contra a divindade do Messias, e também eles marcam datas para a volta do Messias, tá? E eles modificam o nome do Criador, tá? Ao invés de chamar o nome do Criador Yahuwá, eles chamam o nome do Criador de Ial, tá? Ial. Então prestem atenção nesses grupos, tá? Ial, tá? Então o pessoal do Ial... Já até botou o nome do cara. Já botou? Então eles são o grupo do Ial, tá? Ali embaixo. Eu estou sendo o mais... Esse aqui? Não. Esse.
Não, o Verdinho. Verdinho. Então, olha só, estou sendo o mais discreto possível, mais ético, O tá? Felipe falou, você estava querendo ser discreto. Eu estava querendo, tá? Eles chamam o Yahuwah, ao invés de Yahuwah, eles falam que é Yau, tá? O pessoal fala até que é o hebraico, tá? Não é hebraico. E eles chamam o Mashiach de Yausha, tá? Então, assim, eu não falei o nome, eu tentei, porque não tem... não tem como, gente. A gente tem que denunciar. Eu não estou denunciando o ser humano, a pessoa. A gente está falando das atitudes. A gente tem que provar a obra das pessoas, tá? Então, esse grupo, eles contém vários ensinos heréticos e um deles é esse ensino de que Caim era descendente da serpente, tá bom? Com Eva, tá? Então, tudo está no mesmo pacote, esse bloco de ensinos aí deles, tá? Tudo isso que eu falei. Mas eu não falei o nome de quem é, tá bom? Tá joia? Pelo menos eu... Todo mundo rindo. Mas o Aldo não deixou. O Aldo não deixou, já pode... Denunciou. Desculpa. Pode falar. Alain? Oi, é o Elimar? Querido, sou eu. Ainda pela Paraxá, eu achei interessante, né? E a Paraxá, ela, pelo menos para mim, ministrou uma lição muito preciosa. E condiz com os dias atuais, né? Bom, aproximadamente uns 12 meses, um ano, né? Que foi que Noah passou com a família na arca, né? Cuidando de bicho. Então, deveria ser um trabalho, assim, de equipe, ou seja... um trabalho de unidade, não dá para ver, não ter uma interação, pelo menos, nessa missão que a Noah tenha dado para eles, né? Então, esses 12 anos na arca ensinaram a Noah e sua família o conceito de convivência, né? Que pode ter sido deturpado, né? Por força das circunstâncias, né? Que eles tiveram que readquirir conceitos e valores que tenham se desgastado na sociedade, né? A cultura, né, que viviam, podia estar, lógico, estava corrompida. Então, através dessa experiência contínua ali, né, um ajudando o outro e tudo, podem ter feito restaurado um ensinamento de vida comum com outras pessoas, né? No caso ali, de repente, a gente cita um exemplo aqui, hoje em dia mesmo, é difícil as pessoas se reunirem para jantar. Geralmente a pessoa pega a comida, vai para o quarto, está com a internet ligada. É verdade. Né? Essa questão, assim, essa convivência. Né? Por quê? Porque a sociedade roubou isso. E naquela época, por ter tido uma corrupção muito grande, gênero humano, levando a Yahuwah a fazer isso, eles podem ter tido que aprender isso no meio ali, né? Ou seja, ali ele teve... Noah sofreu uma prova de bondade, né? E que foi aprovado no teste. Então, essa aprovação, ele adquiriu a condição de tornar, né? Assim, foi nomeado fundador da segunda humanidade, podemos dizer assim. Porque ele não poderia, no meu entender, né? Assumir isso se não tivesse recuperado esses conceitos, né? Que Noah, ele achou graça aos olhos de Yahuwah, por isso que Yahuwah preservou. Mas será que também não estaria, de certa forma, né, essa é uma suposição, né, sido, né, a família não ter mais aquela convivência que tinha para justamente começar uma sociedade novamente? Então, ele ali no convívio, eles tiveram que resgatar isso também durante um ano, para justamente se aplicar às gerações. É claro que houve aquele incidente da vinha, né? Mas assim, o ensinamento, no meu entender, foi aplicado e isso foi passado para a humanidade. Então, uma lição que eu trago eu queria compartilhar com os irmãos, por isso que eu falei, nessa Paraxá foi justamente isso, que nós temos que resgatar. Talvez, eu não sei, mas na minha família está tudo bem. Mas será que nós não temos que resgatar alguma coisa? Por quê? Eu creio que, assim como eu, todos aqui estão sendo levantados para levar uma verdade. É verdade. Uma verdade que a gente vai tomar pedrada e tudo. Então a gente tem que mostrar o que é realmente o conceito, né? Conceitos que estão sendo tirados agora. E o Yahuwah está mostrando isso à humanidade através dessa pandemia, através dessa loucura aí. Por isso que muitos estão sedentos. Então, assim como eu refleti nisso, eu gostaria de deixar a minha experiência com os irmãos e com as irmãs, e quem sabe... essa lição também é lógico que toda a Paraxá ela vai apontar alguma coisa para a gente. Mas talvez nesse sentido também algo que devemos dar um ajuste justamente para podermos ser mais instrumentos na mão dele. É verdade, quer dizer, essa palavra que o Elimar trouxe é bem interessante, né? Quer dizer,
tudo coopera, né? Um período de reclusão faz com que a gente conviva mais em família, né? Então foi bem legal isso que o Elimar trouxe, né? Oi, Juliana, pode falar. Juliana, eu só queria acrescentar aqui que em Mateus 24, eu estava lendo essa parte antes de vocês entrar, que eu acho, pelo menos na minha tradução aqui, está dando entendimento de que os maus seriam tirados, né, mesmo, porque está no 41, 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada, porque o Malahim, no fim do Olã, retirará as pedras de tropeço do Olã e separará os bons dos maus. Aí, na minha tradução está assim. Foi muito bom, Juliana, esse seu comentário, tá? Por quê? Ainda tem esse pedaço, né? Os maus, os que servem de tropeço serão tirados, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Malahim, no fim do Olã, retirará as pedras de tropeço do Olã e separará os bons dos malvados. Tá, então deixa eu ler aqui. Muito obrigado. Quer dizer, acrescentou bastante aqui para o nosso estudo. Ó, 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será tomada e a outra deixada. Porque os Malahim, os mensageiros, no fim do Olã, no fim do mundo, retirarão as pedras de tropeços do mundo, do Olã, e separarão os bons dos malvados. Quer dizer, perfeito esse comentário da Juliana Helena. Quer dizer, muito obrigado, irmã Todarabá. Muito seja, esse comentário ainda ajudou mais a gente entender que esse pessoal, por exemplo, o pessoal dentro do sistema religioso fica achando que, por causa daquele filme, né, Deixados para Trás, eles acham que eles têm que ser levados e os que são deixados que é ruim. Mas todo o sentido leva a gente a entender no nível literal que, conforme diz, né? Ou seja, veio o dilúvio, no Mateus 24:39, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí começa a citar exemplos de pessoas que são levadas e outras são deixadas, ou seja, as que são levadas são como as que são levadas pela água do dilúvio, para a perdição. E as que são deixadas são preservadas porque estão sendo seladas e sobreviverão e assistirão o retorno de Yahushua HaMashiach, tá? Conforme diz em 1 Tessalonicenses 4, e terão seus corpos transformados no final da grande tribulação. Então, muito show esse texto aí que você trouxe, tá bom, Juliana Helena? Todarabá, muito legal esse detalhe aí no original, muito legal, tá? Então, pessoal, a gente vai ter que despedir agora, tá bom? Mas a gente continua conversando no grupo, tá joia? Tá? Então eu já sabia que essa paraxá era uma paraxá muito, muito densa, tá? Ela é uma paraxá com muitas informações, tá? E obrigado a todos vocês que permaneceram aí valentemente, corajosamente, tá? Vocês permaneceram até o final da paraxá, vocês são muito show, vocês são realmente o povo de Israel, Am Israel Rai, vive o povo de Israel, não é qualquer pessoa que fica, né, estudando as escrituras por mais de 4 horas, né? Então nós amamos as escrituras, por isso nós amamos permanecer esse tempo todo lendo as escrituras, tá bom? Então, no grupo também, se ficou mais alguma pergunta, o pessoal pode colocar no grupo, tá bom? Semana que vem vai ser a Paraxá Ler Lerá, que vai falar do nosso pai Abraão. Então, Shabbat Shalom para todos vocês, tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de vocês, foi um prazer muito grande, tá? Permanecer esse Shabbat com vocês, que a Guarda esteja abençoando os irmãos e as irmãs. Amanhã, quando amanhecer o dia, tá uma boa semana, Shavua Tov para todos vocês, tá? E desde já podemos começar, amanhã eu vou colocar no grupo, tá? Já os textos da Paraxá Ler Lerá, para a gente começar a estudar já desde o primeiro dia da semana, tá bom? Então, Shabbat Shalom Lekulam, tá? Todarabá a todos vocês e Shavua Tov, uma boa semana a partir de amanhã, tá?